E sejam muito bem-vindos à quarta aula, onde a gente fala sobre a experiência do paciente versus a nutrição hospitalar, pensando na experiência dele. Para quem não me conhece, meu nome é Genice Campos, sou nutricionista clínica, intensivista, com experiência em oncologia em centro de infusão, também em fitoterapia, nutrição esportiva e também em paciente crítico, do qual eu amo dieta enteral e parenteral. Além disso, eu sou coordenadora clínica do time de nutrição, também em alguns hospitais aqui em São Paulo. Nesse vídeo 4, a gente vai falar um pouco mais sobre a questão da jornada do paciente, como que a gente identifica os possíveis gaps e como a gente consegue não resolver, porque senão você continua sendo reativo, mas como a gente consegue instalar um protocolo para a gente seguir e realmente trazer uma experiência genuína para o paciente, onde a nutrição vai fazer o seu papel, que não só de nutrir, evitar a desnutrição hospitalar, evitar o catabolismo, ou reduzir pelo menos essa perda de massa magra, mas trazer também essa questão do conforto, do afeto, que a comida, ela é mágica, ela consegue fazer isso, tá? Então, quando pensamos em nutrição hospitalar, a gente pensa apenas na prescrição da dieta, declinação de dieta, evolução da dieta, se o paciente fez cocô, se ele fez xixi, se ele está aceitando, se é 100%, 75%, e tudo isso é muito mecânico. É a parte teórica, é a parte técnica importantíssima, mas não podemos parar aí. E eu sinto que a nutrição, ela empacou, ela parou apenas na parte teórica mesmo. Porque a gente pensa apenas nos nossos protocolos, no prontuário, em seguir processo, mas a gente esquece que para o paciente a nutrição ela não é uma prescrição, ela é uma experiência mesmo. Ela se repete todos os dias, várias vezes ao dia. Então, imagina um paciente internado por insuficiência cardíaca. Então, vou te trazer até um exemplo real, tá? Eu tive um paciente que fez cirurgia de peito aberto, estava sendo acompanhado pela cardiologia, ele tinha IC, então ele tinha algumas restrições. E aí, no primeiro dia, ele vai receber, óbvio, uma dieta hipossódica, que é o padrão. E ele não sabe o que isso significa, ele não está acostumado. Na casa dele, ele come comida com sal, com aqueles temperinhos prontos que a gente sabe como que é. Então, vai chegar a bandeja, ele vai comer a comida, ele vai fazer uma expressão e vai comentar com o acompanhante dele ou com a enfermagem. Nossa, a comida aqui não tem gosto. Porque, vamos combinar, comida com pouco sal, ela não tem sabor. Né? Por mais que a gente coloque aquele molinho, de alguns hospitais a gente tem, né, o molho hipossódico, tem alguns hospitais que a comida é assódica, ou seja, completamente sem sal. Então, ele vai achar estranho. E aí, ele já não teve uma boa experiência, aquela comida não satisfez, ele continuou com fome, porque isso acontece. E aí, no dia seguinte, a mesma coisa, no terceiro dia, a mesma coisa, só que aí ele começa a recusar parte das refeições. Ele não vai conseguir comer, tá? E não porque ele não precisa de comida, mas porque ele não aguenta. Só que ninguém explicou para ele o cuidado de forma compreensível. O senhor precisa dessa dieta para se recuperar e tudo mais. Então, essa experiência do paciente é construída ao longo da jornada assistencial. E não basta explicação, a gente precisa de empatia, a gente precisa realmente entender o que vai funcionar para esse paciente ou não. Será que pelo menos um item do prato não podia ir com sal normal? Será que parte das suas refeições não pode ir com sal normal, para que ele consiga pelo menos uma aceitação melhor da dieta? Tá? Isso significa que todos os pontos de contato entre o paciente e a equipe de saúde precisam ser revisitados e ele precisa compreender todo o tratamento dele. E às vezes ele vai compreender e mesmo assim não vai aceitar o tratamento dele. E a gente precisa antecipar esse problema. A nutrição hospitalar é uma jornada que ela é dividida em momentos de muita clareza. Então, todo ponto de contato que você fizer com ele vai criar como se fosse um empilhamento de experiências e ele consegue fazer um apanhado daquilo tudo. Vou te dar um exemplo. Ele foi muito bem assistido do começo ao fim, só que teve uma intercorrência. Essa intercorrência, ela pode estragar a experiência dele, ou seja, ele vai ter uma experiência, uma lembrança negativa, como pode não significar nada, depende de como foi tratada essa experiência pontualmente. Então, já aconteceu com você de numa jornada ter uma experiência negativa, mas você fala, não, tá tudo bem, porque eles conseguiram resolver e, na verdade, eu fiquei até muito mais satisfeito, mais feliz? Bom, vamos trazer para a vida real.
Vou te ensinar agora, papel e caneta, como que você vai fazer isso num desenho de fluxo, tá? Então, primeiro é a abordagem inicial no leito. Postura, tom de voz, apresentação, cordialidade, segurança. Ali você vai fazer a sua avaliação nutricional, é uma entrevista que você vai fazer a sua admissão, tecnicamente, do qual você já faz hoje. A diferença é que você vai ter uma conexão com esse paciente, você vai criar um vínculo com ele. Terceiro, você vai explicar a dieta, você não vai explicar de forma técnica como você já faz hoje, você vai explicar de forma que ele entenda que aquilo é importante para ele, que por mais que seja difícil, vai fazer diferença no tratamento dele para que ele vá embora para casa, que é o que ele mais quer. Quarto ponto é a entrega da dieta. Então, ela precisa ser pontual, ela precisa ser correta, precisa estar de acordo com o que você combinou com ele. Porque o que eu normalmente vejo, que é a grande insatisfação da maioria dos hospitais, é que combinam com o nutricionista que não vai ter frango e sobe frango. Combina com a nutricionista, conversa, alinha de que não vai subir leite e sobe leite. Tá? Então, quinto ponto, a resposta à insatisfação. Não seja reativo, seja resolutivo. O reativo, ele se explica, ele se justifica, ele se lamenta. Não. Ele apaga incêndio. Não. Você vai se antecipar ao problema. E toda vez que você não conseguir corresponder ao seu paciente, antecipe, alinhe a expectativa com ele. E o mais importante é a devolutiva. É o retorno que você vai dar a ele. Então, você foi lá, resolveu a questão, devolva para ele, já foi resolvido. Estou aqui junto com você nessa jornada até o dia da sua alta. Tudo bem? O que acontece é que muitos nutricionistas acreditam que a primeira experiência mais importante e que acaba ali é a conversa inicial, é a admissão. E que muitas vezes o nutricionista só tem esse contato com o paciente. É por isso que não se cria vínculo. Porque ele vai lá, ele faz a admissão e vai embora. Por N fatores ele não consegue voltar àquele leito, ele não consegue formar vínculo. Ou porque ele está cobrindo posto na cozinha, ou porque a equipe é insuficiente, porque ele está sobrecarregado com as questões da produção, né? Hoje, infelizmente, o nutricionista clínico ele não consegue só clinicar, ele tem uma função também dentro da produção, e que muitas vezes a gente sabe que a produção é pesada, é puxada, é intensa, e ele é sugado para esse universo. Então, nós temos ali um grande dilema. O dilema que eu sempre falo é: não adianta você, nutricionista, realizar uma excelente admissão, fazer uma conduta, plano terapêutico no processo, ali no sistema maravilhoso, e a comida não subir. Ou a comida não subir corretamente. Ou a comida não estar saborosa. Todo o seu trabalho foi jogado por água abaixo. Porque, tecnicamente, você foi maravilhoso. Mas na entrega não foi. Então, é um dilema muito grande hoje para o nutricionista que trabalha e atua em hospital, conseguir clinicar e, ao mesmo tempo, conseguir fazer com que a produção corresponda ao processo clínico. E muitas vezes ele está lá inserido na operação, cobrindo o posto para que essa comida chegue. Então, nós temos uma questão da falta da mão de obra, não vou nem me estender muito nesse assunto, mas quem trabalha em hospital sabe exatamente do que eu estou falando. E esse é o ponto de virada, aonde a gente consegue fidelizar a nossa equipe, onde, através de treinamento, acolhimento, sentimento de pertencimento, para que essa equipe seja forte, concisa, alinhada, para que você, nutricionista, consiga fazer o seu papel, tá? A experiência do paciente ela é construída na repetição das interações. Então, todos os pontos de contato precisam estar sempre muito bem alinhados, com a mesma expectativa, com a mesma tratativa, com o mesmo sorriso, com a mesma eficiência. Não basta a primeira e a última. Tem que ser uma série de repetições de interações. Compreende? E um excelente primeiro atendimento não vai compensar um acompanhamento ausente. Você foi lá, você foi maravilhoso, você explicou tudo para aquele paciente, alinhou, mas nunca mais voltou naquele quarto. Por N fatores, você nunca mais voltou naquele quarto. Olha a diferença da sua atuação nutricionista para a enfermagem, para o técnico da enfermagem, para o médico, para a copeira, que está no quarto o tempo todo. Então, você precisa de pontos de contato, estar presente com esse paciente, se fazer presente com esse paciente, tá? A experiência ela não é um evento único, isolado, ela é uma jornada. Por isso que eu falo sempre, vários
pontos de contato com o paciente. Que não seja só você. Muitas vezes, quando eu carimbava a bandeja do paciente, que é o momento da conferência, da refeição, e que na maioria das instituições a gente precisa carimbar, eu escrevia: excelente refeição, um abraço da sua nutricionista. Eu não estava lá, mas eu me fiz presente, porque eu não conseguia subir, tá? Eu sei que meu paciente ama de paixão mingau de farinha láctea. Eu vou fazer de tudo para esse mingau chegar para ele. Eu vou colocar um bilhetinho. Lembrei que você gostava de mingau de farinha láctea. Isso são só algumas coisas que a gente pode fazer, né? E que no treinamento mesmo que a gente faz aqui no Instituto, a gente ensina tudo para vocês. Mas esse é um dos exemplos que você pode fazer, tá? Existe um fator que influencia profundamente todos esses momentos da jornada. Antes de qualquer explicação técnica, existe algo que determina se o paciente vai ou não confiar no cuidado e qual que é o nível de percepção desse cuidado, tá? Esse é o fator emoção. Isso é subjetivo, isso é muito, né, limiar. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre os princípios fundamentais da comunicação clínica, que é porque a sua emoção vem antes da informação. A sua tratativa, o seu olhar, a sua intenção, o tom de voz, tudo isso chega muito antes. Então, esse é o ponto de virada nutricionista. É a sua comunicação verbal e não verbal que vai fazer realmente a diferença para esse paciente, do qual ele vai confiar em você, do qual ele vai te dar um voto de confiança e do qual ele vai criar essa experiência na mente. Lembre-se quando eu falo que tudo isso é muito subjetivo, a gente não consegue mensurar, porque cada um, baseado na sua história, na sua vivência, na sua personalidade, vai criar esse sentimento de conexão e realmente perceber se foi ou não muito bem cuidado. Tudo bem? Então a gente se vê na próxima aula.